Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé e vamos cantar o hino 94 no Cantor Cristão. Número 94, só tu, Jesus, levaste a cruz, humilde em teu amor. No teu olhar brilhava a luz de compaixão, Senhor. Número 94, hoje é o culto memorial, primeiro domingo já de setembro. Louvamos a Deus pelo privilégio de observarmos a ordenança do Senhor Jesus Cristo. Fazer isto em memória de mim. Vamos cantar hino de número 94. Só tu, Jesus, levaste a cruz, humilde em teu amor. No teu olhar brilhava a luz de compaixão, Senhor. Somente o Espírito a Jeová com grande brado. Sim, tudo consumado está, missão que o Pai te deu. Todos podem se assentar, amados irmãos. Vamos orar agora a seguir, dando graças ao Senhor por estarmos novamente aqui servindo o nosso Deus. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento precioso, Senhor. Que alegria, que prazer, que santo regozijo temos nós de estarmos em Tua casa de oração, com os irmãos amados e queridos, louvando ao Senhor. Só o Senhor Jesus levou a cruz, mas o privilégio é para todos, a salvação é para todos, o prazer é para todos nós. Muito obrigado, Deus, porque hoje, no primeiro domingo de setembro, podemos novamente obedecer a ordem do Senhor Jesus Cristo, de todas as vezes que nos reunirmos para celebrarmos a sua morte, a sua ressurreição, podermos participar deste memorial tão maravilhoso, Senhor. Quando lembramos o corpo do nosso Mestre que foi partido por nós, foi moído por nós, também lembramos o seu sangue precioso, puro, imaculado, que foi vertido por todos nós. E hoje temos a salvação, hoje temos a certeza da vida eterna, hoje temos a certeza de que estaremos com o Senhor para todos sempre no céu, porque o Senhor Jesus nos perdoou. É um privilégio muito grande, Senhor, mas também é uma responsabilidade muito grande. E nesses tempos de tamanha irresponsabilidade, Senhor, as pessoas estão sendo conduzidas a uma vida irresponsável, vida louca, vida desleixada, Senhor, em todas as áreas. Na vida pessoal, a falta de cuidado com a aparência pessoal, na vida familiar, a falta de cuidado com o cônjuge, com os filhos. É uma marca triste dos nossos dias, Senhor, a agressividade, a violência até dentro do lar. Violência física, violência mental em todos os sentidos. Senhor, que tragédia. Também violência no trânsito, violência em todos os sentidos, Senhor. Agressividade de um país contra o outro, provocações, armamentos, quanta maldade, quanta violência, porque rejeitaram o príncipe da paz. Lamentavelmente, até onde não deveria estar havendo violência, está havendo também. Nos templos que deveriam anunciar a Tua palavra, está havendo violência mental, violência física e até mesmo, Deus, psicológica em muitas pessoas, sobre muitas pessoas. Ajuda-nos então a vivermos de maneira santa, reta, não olharmos para as pessoas, para tantos líderes religiosos que estão fracassando e tombando porque querem a glória para si. Que todos nós possamos buscar a Tua glória, Senhor. O Senhor crescendo e nós diminuindo cada dia, como dizia João Batista, e nós também desejamos. Que o Senhor cresça, que o Senhor seja honrado, glorificado, através de vidas quebrantadas, que todos nós possamos nos humilhar na presença do Senhor. Muito obrigado pelos meus amados, queridos e valorosos irmãos que puderam vir ao culto nesta manhã.
Oramos que o Senhor abençoe vários irmãos, várias famílias que hoje viajaram, visitando familiares e até mesmo ajudando no campo missionário, como irmão Eliseu e sua família lá no litoral. Continue a guardá-los, protegê-los, trazendo todos os irmãos de volta em segurança. E pedimos, Senhor, não haja um irmão sequer da tua igreja, nesse momento deitado, dormindo, indiferente, apático, alheio, o que seria trágico para a sua vida espiritual e até mesmo para a vida pessoal. Louvado seja o Senhor, então, por esse privilégio e que a tua igreja continue sendo fiel. Aceite todos os números que serão apresentados para o Senhor. Não é para a exaltação humana, mas é para a tua glória, Senhor. E humildemente pedimos que o teu Santo Espírito trabalhe em nosso meio e fales aos nossos corações, Senhor. Porque se o Senhor não fala, não há motivo para estarmos aqui, não há razão para estarmos aqui. É uma perda de tempo estarmos aqui se o Senhor não fala aos nossos corações. Fala-nos, ó Deus, e que não sejamos meramente ouvintes, mas cumpridores da tua palavra. Abençoe os irmãos que estão trabalhando no transporte, nos hospitais, também na área da segurança. Cuida de todos e fortaleça a todos. E te louvamos porque durante a semana vários irmãos fizeram exames e nenhum deles foi acometido por esta pandemia, Senhor. Louvado seja o Senhor. Que não haja entre nós a pandemia deste mundo, ó Deus, essa pandemia física, muito menos. Não haja entre nós, ó Deus, adormecimento, esfriamento, nada que seja, que afete a vida espiritual. Então, louvado seja o Senhor e agradecemos ao Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
92, no nosso querido cantor cristão, substituição. Pensemos muito nessa palavra substituição. Quem era para morrer? E mesmo que morrêssemos na cruz, mesmo que morrêssemos esquartejados, seja lá o que for, não ia adiantar nada. Mas alguém tomou o nosso lugar. Por isso, não podemos nos descuidar desse grande amor que o Senhor demonstrou por todos nós. Vamos cantar 92. Quando enfim tiveres que tomar
É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. O esquecimento é um mal muito sério nos nossos dias. Muito, mas muito sério. O esquecimento é uma tragédia nos nossos dias. Alguns domingos atrás falamos de uma tragédia que aconteceu na Grécia, de um avião que levantou o voo do Chipre, um voo curto de menos de 1 hora, com 100 pessoas a bordo, e o avião havia passado por uma manutenção no sistema de arrefecimento ali, e o mecânico que fez a manutenção do avião esqueceu de ligar o botão do manual para o automático, o botão da pressurização. O avião decolou, todo mundo contente, um voo curto, mas poucos minutos depois o piloto começou a entrar em contato com a torre de controle, dizendo que todos estavam passando mal a bordo, inclusive alguns já tinham desmaiado, e eles entraram em contato com o mecânico, e o mecânico falou para o piloto: veja o botão da pressurização, coloca no automático, mas não teve mais a resposta. As máscaras de ar caíram, mas só dá para 15 minutos de voo de tempo de ar. Todos morreram, todos morreram. Um único estava vivo, sobrevivente lá, e os pilotos de aviões de combate do lado tentando fazer alguma coisa, mas não adiantava, o rapaz não tinha noção nenhuma do que fazer. O avião voou até acabar o combustível, caiu, se espatifou com todas as pessoas. Esquecimento. Um esquecimento.
O esquecimento de muitas pessoas hoje, inclusive ditos cristãos, está levando a muitas tragédias, infelizmente. Deus nos ajude a sermos sempre agradecidos por quem nos substituiu. Alguém nos substituiu. Isso não é brincadeira, isso não pode ser levado na leviandade, como está sendo levado hoje. Temos que levar com muita seriedade a palavra de Deus. Nossos amados irmãos Gilberto, amada irmã Gessene, vão tocar enquanto nós oramos, que Deus fale aos nossos corações. Lucas capítulo 22, vamos ler do versículo 17 ao versículo 19. Lucas capítulo 22, do versículo 17 ao versículo 19. O Senhor Jesus ordenando para nós fazermos isso que nós estamos fazendo agora, em memória dele. Por que ele pediu para nós fazermos isso? Porque ele mandou que nós fizéssemos isso. Porque ele sabe que as pessoas são muito esquecidas. Muitas pessoas, mesmo aqui em nosso meio, têm se esquecido da palavra que deram ao Senhor. Essa semana encontrei uma pessoa que algum tempo atrás esteve aqui na frente, deu testemunho. Por quanto tempo quer ser fiel? Por toda a vida. Pronto a dizer, tardio para cumprir. Voltando aos vícios, voltando às práticas velhas, cheguei até onde ele estava, nem olhou para mim, de costas para mim. Boa tarde, amado irmão. Boa tarde. Irmão, estamos sentindo a sua. Somente responde assim. Nem se deu o trabalho de se virar para mim e conversar comigo. Não que eu seja alguma coisa, não sou, mas pelo menos para que pudesse ouvir a palavra do Senhor. Eu falei, irmão, lembra-se da sua promessa a Deus, não foi a mim, não foi a igreja, foi ao Senhor. Esqueceu, irmão? Esqueceu. E a Bíblia fala, e eu falei para ele, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Deus não, está escrito na Bíblia, Deus não se agrada de todos que prometem, Deus não se agrada. O Senhor Jesus nos ordena, façamos isto em
no final dessa pandemia, muita gente não volta para os ambientes, para as igrejas. Muita gente não. Porque se acostumaram a faltar. Porque deram vez para o inimigo. E a Bíblia fala, não deis lugar para o inimigo. Não deis lugar. Diz a palavra do Senhor, capítulo 22, versículos 17 a 20. Tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que por vós é partido, fazei isto em memória de mim. Fazer isto em memória de Deus. Como é importante nós guardarmos na memória todos os dias, irmãos, o que o Senhor Jesus fez por nós. Ele nos substituiu. Pensa nisso. Ele nos substituiu. Porque as pessoas estão esquecidas demais ultimamente. Volta e meia ouvimos, inclusive no começo desse ano de novo, mais uma tragédia por causa de pais que saem de casa com o filhinho no banco de trás, bebezinho, especialmente São Paulo, do Rio de Janeiro, aquele calorão tremendo. Entra no carro com a criança atrás, no trajeto a criança dorme, e a pessoa está tão absorta nos seus probleminhas, no seu mundinho, que esquece até do próprio filho. Já ouviram notícias assim, meus irmãos? Passa o dia trabalhando, conversa com os amigos, ri com os amigos, vai almoçar, faz de tudo. E quando volta, entra no carro, a criança morreu cozida dentro. Já ouviram notícias assim? Eu imagino a agonia daquela criança morrendo no calor sufocante. Alguns anos atrás, numa das igrejas do interior de São Paulo, com um jardim bonito do lado da igreja, e os pais, alguns deveriam estar dentro do templo, não estavam lá fora, e uma criança entrou no carro e trancou a porta. E os pais tentaram abrir, não conseguiram abrir. E aí um dos irmãos que estava lá se prontificou aí na cidade vizinha, onde estava a casa das pessoas, buscarem a chave, a cópia da chave do carro. Quando voltaram, a criança já estava totalmente ensopada de calor. Mais algum tempo entrava, talvez, numa situação difícil. Como é importante, meus amados irmãos, nós nos lembrarmos daquilo que Deus fez por nós, porque as tragédias estão se repetindo. Há uns 30 anos atrás, eu e a Larissa estávamos indo para São Paulo, ia conosco um senhor de uns 30 anos de idade, na ocasião, mais ou menos, talvez um pouco menos. E quando passávamos por uma cidadezinha, ele olhou tristemente para aquela cidade e falou para nós, em algum lugar dessa cidade eu tenho. Aquela palavra mais tocou tão profundamente o meu coração. Era um homem já de perto de 30 anos de idade. Ele olhou para aquela cidade enquanto nós passávamos pela rodovia e ele falou assim para nós dois, em algum lugar dessa cidade eu tenho. O pai abandonou a mãe, abandonou as crianças e foi morar com outras pessoas. Esqueceu. Pode uma coisa dessa? Não deveria, mas infelizmente acontece. E não vamos olhar para os outros, vamos olhar para nós. Porque quando nós nos esquecemos, amados e queridos irmãos, nós cometemos o pecado da injustiça. Quando nós nos esquecemos do que o Senhor fez por nós, nós cometemos o pecado da injustiça. José estava preso no Egito, injustamente. Passou vários anos ali na prisão. E Deus mandou que fossem colocados ali também o padeiro mor e o copeiro mor. Todos nós já lemos essa história várias vezes, inclusive no começo desse ano, quando você começou a ler a Bíblia novamente. Todos lembramos do que aconteceu. Os dois, o copeiro mor e o padeiro mor, sonharam, tiveram cada um sonho. E o sonho do copeiro era de que ele estava espremendo uvas novamente no copo de Faraó e dando a taça na mão de Faraó. E Deus usou José para interpretar o sonho. E a interpretação do sonho era que ele iria voltar para o palácio, que ele iria voltar a servir novamente o suco de uva para o rei, o vinho para o rei. E José dá uma recomendação muito séria. Vamos abrir para Gênesis capítulo 40. José, que estava lá injustamente, faz uma recomendação muito séria àquele homem, copeiro mor. Quando você estiver diante de Faraó, você vai estar face a face com Faraó. Você vai estar olhando para Faraó. Faraó te conhece. Ele sabe quem você é.
E Ele te colocou aqui. E tinha um propósito em ser colocado ali. Nada acontece por acaso. José então faz a recomendação: quando você estiver diante de Faraó, faça menção de mim. Diga que eu fui roubado da terra dos hebreus e eu estou aqui injustamente. Fala diante de Faraó sobre mim. Diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 40, versículo 14. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Nosso irmão José, que exemplo, que exemplo. Estava ali sofrendo injustamente, ele não devia nada, ele não fez nada de errado, ele estava lá justamente ao contrário, por fazer o bem. Se nós formos presos porque cultuamos ao Senhor, não fica com medo. Já tivemos outras pessoas do passado que passaram por isso. Não fica com medo. Se proibirem bandeira laranja, bandeira vermelha, seja que bandeira for, vamos cultuar ao Senhor, não fica com medo. José não tinha medo de estar ali, fazendo a vontade de Deus e não temendo as ordens dos homens. Mas ele faz um pedido ao copeiro: copeiro, faça menção de mim. Quando nós nos esquecemos, irmãos, nós cometemos o pecado da injustiça. O que aconteceu com aquele homem? Saiu tão feliz por ser liberto da prisão, nem sequer lembrou de José. Capítulo 40, versículo 23, diz a palavra do Senhor: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes, porém, esqueceu-se. Você lembra sempre do que você prometeu diante de Deus, a sua fidelidade, o seu compromisso ao Senhor? Onde está você quando não está na casa do Senhor e por qualquer motivo banal deixa de participar? Às vezes por imposição de ONU, às vezes por imposição de órgãos governamentais que querem fazer de tudo para destruir a igreja do Senhor, e tem muita gente que se diz cristã, que está fazendo exatamente a vontade de Deus. Essa semana li uma reportagem, só na China, 42 igrejas foram fechadas. Só na China. Proibidos de cultuar ao Senhor. E não se espantem, queridos e amados irmãos, que isso logo vai chegar no Brasil. Já tem proibição para colocar versículos, outdoors, que condenam a imoralidade, que condenam as práticas viciosas e que condenam essa imundície toda que está por. Que tristeza no nosso coração, ouvindo ontem de uma menina que estudou aqui conosco, passou um tempo aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus, família de igreja, inclusive participaram aqui também. Hoje está numa situação horrível, que até os pais estão entristecidos com a situação. Descuido, esquecimento, esquecer-se da palavra do Senhor, vai cometer injustiça. José continuou no cárcere, sabe lá quanto tempo? Possivelmente mais 2 anos, depois que fez aquele pedido ao copeiro mor, continuou ali, na prisão. Irmãos, vamos levar a sério tudo que nós temos prometido diante do Senhor. Na China, eles podem até usar a Bíblia dada pelo Estado, escrita pelo Estado, conforme o Estado. Tudo que diz contra o pecado, contra a imundície toda, foi tirado. A Bíblia dada pelo Estado, não é a Bíblia como nós temos. Se nós não levarmos a sério, meus irmãos amados, muita gente vai sofrer no Brasil, inclusive nós também, se nós não levarmos a sério. Como vimos domingo passado, Marx não conseguiu avançar com seus intentos na Inglaterra, porque Spurgeon e a igreja do Senhor Jesus ali, era uma igreja na época de 10 mil membros, para aqueles anos de 1800, era a maior igreja do mundo, uma igreja obediente, uma igreja comprometida com o Senhor, pessoas orando. Enquanto Spurgeon estava pregando, tinha um grupo orando lá embaixo. Até recentemente uma reportagem mostrou pessoas indo visitar a igreja onde Spurgeon era pastor. E aí eles falaram: agora vamos entrar na casa de máquinas, casa de força. Levaram lá embaixo num quartinho, e enquanto Spurgeon estava pregando lá em cima, um grupo de irmãos estava ajoelhado lá embaixo orando para que o Espírito de Deus falasse. Por que pedimos para os irmãos orar? E não somente aqui, orem sempre. Não sou nada, menos que nada, pior do que nada. Se Deus não falar, é inútil você estar aqui, não tem valor algum.
Mas o que as pessoas gostam de fazer hoje? Ouvir os discursos inflamados de gente que está enganando as pessoas. Discursos de gente que está caindo e levando outros para a vida. Seja Deus falando aos nossos corações, e se Deus orientar a sua igreja como Ele tem orientado, e se nós ouvirmos a orientação como Deus quer que ouçamos, vivendo uma vida de santidade, o inimigo não consegue. Nós já estudamos aqui que quando a igreja dorme, quando os discípulos dormem, o inimigo avança. Mas quando a igreja está orando, intercedendo, o inimigo não tem como avançar. Já vimos isso na Bíblia, temos exemplos na Bíblia. Por isso, não nos esqueçamos para não sermos injustos, amados irmãos. Em segundo lugar, o esquecimento nos conduz ao pecado da crueldade. Além de nos levar ao pecado da injustiça, porque José estava lá injustamente, e ele pediu ao copeiro-mor: fala sobre mim. O copeiro-mor esqueceu. Você lembra todos os dias do que o Senhor Jesus fez por você? Que Ele substituiu você? Quem deveria estar naquela cruz? Eu, você, todos nós, e ainda assim irmos para o inferno. Não adiantou nada. Ele tomou o nosso lugar, Ele substituiu-nos. Por isso vamos viver intensamente para Ele. Ele apaga as nossas transgressões, para que nós não nos esqueçamos do que Ele fez por nós. Mas também, quando nós nos esquecemos, nós nos tornamos cruéis. Há uma história muito triste na Bíblia sobre o rei Joás. Joás tinha apenas 1 aninho de idade quando seu pai, Acasias, foi morto, porque se envolveu com o rei do norte, com o rei de Israel. Acasias era rei do sul. Ele se envolveu com as pessoas erradas, e quando nós nos envolvemos com as pessoas erradas, nós vamos terminar mal, e a nossa família também. Uma das esposas de Acasias, Atalia, ela quis assumir o trono, já que o seu marido tinha morrido. Ela era uma das esposas de Acasias. Ela então pegou e foi matando um por um dos filhos de Acasias. Mas uma mulher chamada Josabete, irmã do sacerdote Joiada, que era um fiel servo do Senhor, Josabete pegou Acasias, que tinha apenas 1 aninho de idade, somente 1 aninho, e escondeu numa das câmaras da casa do Senhor durante 6 longos anos. Atalia matou todos os demais filhos do rei, porque ela queria assumir o rei. Mas Josabete escondeu o bebezinho Acasias, o Joás, de apenas 1 aninho de idade. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Quando completou 7 anos, o sacerdote Joiada levou Joás para o templo e ungiu Joás rei aos 7 anos de idade. Atalia foi morta naquele mesmo dia. E Joás reinou durante 40 anos. E a Bíblia diz que enquanto Joiada foi vivo, ele serviu ao Senhor. Enquanto Joiada, o sacerdote, orientava como o rei se portar, ele serviu ao Senhor. Mas eis que Joiada faleceu aos 130 anos de idade. E quando Joiada faleceu, Joás se esqueceu completamente de todo o bem que a irmã de Joiada havia feito, Josabete, pegando ele com 1 aninho. Ele não tinha condições de fugir com 1 aninho. Ele seria a presa mais fácil para Atalia matar. Ela cuidou dele. A irmã de Joiada, Josabete, cuidou dele até os 7 anos. Dos 7 anos em diante, Joiada, o sacerdote, cuidou dele. Mas quando Joiada morreu, Joás se desviou da verdade. As pessoas começaram a adorá-lo, reverenciá-lo. E Zacarias, o filho de Joiada, foi e falou: rei, você está errado. O que você está fazendo é errado. O que nós deveríamos fazer numa situação como essa? Josabete cuida de você enquanto você não tem condições de sobreviver sozinho. O irmão de Josabete, o sacerdote, cuida de você e te conduz ao rei e te orienta como fazer. E ele prosperou em tudo que ele fez, sob a orientação de Deus, através da mão de Joiada. Quando o filho de Joiada começou a falar o que ele deveria fazer, qual deveria ser a posição dele? Qual seria a sua posição? Não, realmente, olha o seu pai, eu devo a minha vida à sua tia e ao seu pai, eu devo. Realmente, eu vou levar a sério o que você está falando. Foi isso que ele fez, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 20
a 22. Segundo Crônicas, capítulo 24, versículos 20 a 22. Por gratidão, Joás deveria ter ouvido o sacerdote Zacarias, filho de Joel. Eu imagino que Zacarias tinha mais ou menos a mesma idade que o profeta, que o rei Joás, mais ou menos a mesma idade. Segundo Crônicas, capítulo 24, versículos 20 a 22. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredir os mandamentos do Senhor? Por que não prosperareis? Porque deixastes ao Senhor, e também Ele vos deixará. E eles conspiraram, o povo de Judá conspirou contra ele, contra o sacerdote que estava falando a palavra de Deus. Versículo 21. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado de quem? Por mandado de Joás. Ele esqueceu completamente o que a tia de Zacarias havia feito para ele. Ele esqueceu completamente o que o pai de Zacarias havia feito por ele. E ele se esqueceu e ainda mandou apedrejar o sacerdote. E por mandamento do rei, no pátio da casa do Senhor. E assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai Joiada lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e requererá. Você tem lembrado todos os dias o que Deus tem feito por você? Ele mandou o seu Filho amado para morrer por nós, para ser o nosso substituto. Ele cuidou de nós como Joiada cuidou de Joás. O que temos nós feito com o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador? Temos nos lembrado e sido gratos a Ele? Meus irmãos, é desgostoso só de ler essa história. Quanto mais o que nós fazemos quando nos esquecemos de Deus. Hoje não estou com tanta vontade assim de ir na igreja, lá tem pandemia, lá tem... Meus irmãos, o que estamos fazendo nós? O que estamos nós fazendo em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós? Vamos nos lembrar disso. O esquecimento nos leva ao pecado da injustiça, nos leva ao pecado da crueldade, mas também ele nos leva ao pecado da indiferença. Quando nós nos esquecemos do que Deus fez por nós, que o Senhor Jesus fez por nós, substituindo, nós ficamos indiferentes. Nós nos tornamos indiferentes àquilo que as pessoas fazem. Você já fez alguma coisa para alguém? Você esperava pelo menos um muito obrigado dessa pessoa, e a pessoa ficou totalmente indiferente. Aquele homem no carro, ele estava tão triste com a indiferença do carro. Nesse lugar, nessa cidade, em algum lugar eu tenho que nem sabia onde ele estava, como ele estava, se não estava. A indiferença, meus irmãos, o desprezo, eu acho que uma das piores coisas que o ser humano pode passar. Algumas irmãs aqui passaram isso na infância, quando sentiram o desprezo dos próprios. Não despreze. Isso nos leva ao pecado da indiferença, o que a palavra de Deus tanto nos incentiva a não fazer. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, Deus falando para nós não nos esquecermos de tudo que Ele tem feito e que nós temos visto. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Por favor, irmão, não se esqueça de fazer o seu culto pessoal, não se esqueça. Já fez a sua oração sozinho hoje, e já fez a sua leitura da Bíblia hoje? Não se esqueça. O esquecimento nos leva à injustiça, nos leva à crueldade, nos leva à indiferença. Já fez o seu culto familiar hoje? Já chamou sua esposa, seus filhos? Já fez o culto doméstico hoje? Hoje é domingo, hoje tem culto na igreja? Não precisa. Não precisa? Todos os dias precisa. Você não vai comer hoje? Não vai se alimentar hoje? Todos os dias precisamos do nosso culto doméstico. Você não sabe quanto tempo você vai ter a sua esposa do seu lado. Você não sabe. Você não sabe quanto tempo você vai ter o seu marido do seu lado. Você não sabe. De manhã, quando eu oro, eu agradeço a Deus pelos 40 anos que Deus já nos deu juntos.
Mas eu não sei quanto tempo estaremos juntos um do outro. Quando Deus vai me chamar? Ou quando Deus vai chamar? Então nós precisamos nos lembrar, irmãos. Precisamos nos lembrar do que Deus tem feito por nós. A salvação, o casamento, a família, a igreja. Não se esqueça, porque você vai ser uma pessoa injusta, uma pessoa cruel, uma pessoa indiferente, insensível. Não se esqueça. Eu imagino o coração amoroso de Deus falando isso daqui para todos nós. Segundo Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças. Irmãos da Igreja Batista em Quatro Braços, não te esqueças. Não vos esqueçais daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Que os teus olhos têm visto, irmão? Que os teus olhos têm visto, irmã? Que os teus olhos têm visto? Tragédia? Desgraça? Murmuração? Pandemia? É isso que os teus olhos têm visto? Ou as bênçãos que Deus tem operado na sua vida? Você acordou hoje, é uma bênção que Deus lhe concede. Esse sol lindo, maravilhoso, é uma bênção que Deus lhe concede. Vivemos num lugar tranquilo, graças a Deus. Já passei pela casa do irmão Gilberto, já passei pela casa do irmão Ricardo, já agradeci a Deus pela vida deles, que trabalham pela segurança. Deus os está usando. Nós vivemos num lugar seguro. Nós não vivemos em ambientes onde balas perdidas estão matando pessoas dentro de casa. Já agradeceu ao Senhor por isso? Já agradeceu que a sua esposa está do seu lado, que o seu filho está do seu lado, que você tem uma casa, que você tem roupa para se vestir, que você tem comida para... Já agradeceu ao Senhor? Não se esqueça do que eu tenho feito por vocês. Ou foi você que conseguiu tudo isso? O arroz, o feijão de cada dia, foi você? Arrogante. Foi o Senhor que deu. Tudo é do Senhor. Inclusive as filhas, os filhos, todos são do Senhor. Não se esqueça. Eu estou aqui porque eu sou devedor. Eu não posso faltar porque eu sou devedor. E se eu faltar, eu vou ser mais devedor ainda. Eu estou aqui com amor no meu coração. Não estou aqui nem por vocês, irmãos. Eu estou aqui porque eu sou grato ao meu Senhor pelo que Ele fez. Agradeço a Deus que vocês estão aqui também. Mas eu estou aqui porque eu sou devedor e eu não quero ser injusto, eu não quero ser cruel e eu não quero ser indiferente ao amor dos meus súditos. O que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Todos os dias. Não só na segunda, na terça, todos os dias. Hoje também, domingo também. Domingo não é dia para ficar dormindo em casa, domingo é dia do Senhor, é dia para estar na casa do Senhor. E as farás saber aos teus filhos. Qual a melhor maneira de falar para os filhos, irmãos? Qual a melhor maneira de falar? Levantar na sala da casa, senta meu filho, agora eu vou te falar. É essa a melhor maneira? Não é melhor. As palavras convencem, mas o exemplo... Eu já falei para os irmãos, e não tenho vergonha de falar, e vou repetir quanto Deus me permitiu. Eu estou aqui porque eu tive um exemplo grandioso dentro. Nunca levantou a voz para falar uma palavra torpe, para acusação, para murmuração. E nunca vi meu pai domingo de manhã dormindo em casa com medo disso, com medo daquilo. Não, Senhor. Domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira, e às vezes os irmãos que estavam mais tempo na igreja, lembram que até domingo de tarde pegava a combinha dele e ainda ia por aí para levar o evangelho da palavra do Senhor. Irmãos, o exemplo fala mais alto, ensina aos teus filhos. Mas pai, por que o senhor vai estar na igreja? Porque alguém morreu por mim, meu filho, eu não posso ficar indiferente. Alguém morreu por você, meu filho, nós não podemos ficar indiferentes. A indiferença é muito séria, meus irmãos. Não podemos ficar indiferentes a quem lançou os nossos pecados na profundeza do mar. Só que às vezes nós minimizamos o nosso pecado. Não sou tão pecador. Eu não fui adúltero, eu não fui isso, não fui aquilo, eu não tinha visto. Nós minimizamos o nosso pecado. Que é isso? Pecado é pecado. Todos nós éramos pecadores indignos, imundos, injustos. Nós éramos asquerosos.
com os nossos pecados diante do Senhor. Ele nos perdoou e lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Diz em Miqueias capítulo 7, versículos 18 a 19. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. E às vezes nós não nos assemelhamos a Deus nessa parte. Mas se a esposa fez alguma coisa, daqui a pouco já lançamos um torpedo para ela. Mas você lembra o mês passado que... meus irmãos, cuidado, vamos nos lembrar da palavra do Senhor. Deus se esquece de nós, não podemos nos lembrar dos pecados, das iniquidades, das falhas que as pessoas fazem conosco. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19. Diz a palavra do Senhor. Miqueias 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da casa da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Tudo que nós fizemos de pecado e pedimos perdão para Ele, Ele esqueceu, lançou nas profundezas do mar do esquecimento e não se lembra mais. E não lança mais em rosto. Ele esqueceu. Ele esqueceu do que nós fizemos, para que nós não nos esqueçamos do que Ele fez por nós. Ele esqueceu dos seus pecados, para que você não se esqueça da beneficência. Lembra do que você fez, das coisas erradas que você fez, que nós fizemos e continuamos fazendo muitas vezes. Não nos esqueçamos que nós temos uma dívida impagável com o Senhor. E quando nós esquecemos o que Ele fez, nós nos tornamos que nem aquele homem que foi perdoado por uma multidão de dinheiro e saiu dali perdoado pelo seu patrão. O patrão falou: eu vou vender você, eu vou vender a sua esposa, eu vou vender os seus filhos para pagar a dívida que você não pode pagar. Era uma dívida impagável. Ele caiu de joelhos diante do seu Senhor: Senhor, tem compaixão de mim que tudo lhe pagarei. Não pagava nada, a dívida dele era impagável. O patrão, com compaixão, movido de íntima compaixão, olhou para ele e falou: tá bom, eu perdoo, eu fico com a dívida. Alguém ia ficar com a dívida. O homem não podia pagar. Quem ficou com a dívida? O patrão. Porque alguém tem que pagar. A conta havia. Quem ficou no prejuízo? Foi o patrão. Aquele homem saiu dali perdoado daquela enorme dívida, mas saiu indiferente dali. Ele não saiu movido de íntima compaixão como o seu patrão. Ele saiu dali, encontrou um conservo seu que lhe devia um pouquinho de dinheiro. Saiu de lá, encontrou aquele homem, começou a espancá-lo. Paga-me o que te me deve, senão eu vou te lançar na prisão. Os outros que tinham visto o que havia acontecido com ele havia sido perdoado, devia ter compaixão com aquele outro pobre coitado que não tinha dinheiro para pagar uma dívidazinha de nada. Saíram de lá e foram falar: patrão, olha o que aconteceu. O senhor perdoou uma dívida, o senhor ficou com a dívida, o senhor ficou no prejuízo. Agora ele está lá espancando o conservo. Lembra-se o que aconteceu? Irmãos, não sejamos insensíveis. Quando nós nos esquecemos do que Deus fez por nós, Ele ficou com a dívida toda, todos os nossos pecados. Lançou nas profundezas do mar. Ele se esqueceu do que nós fizemos. Não vamos nos esquecer do que Ele fez por nós. Todos os dias. E se algum dia bater a indiferença no seu coração: Senhor, me perdoe, eu tenho uma dívida impagável com o Senhor. Eu vou servi-lo até os meus últimos momentos. Porque o que o Senhor fez por mim. Ele esquece o que nós fizemos para não nos esquecermos do que Ele fez por nós. Mas em último lugar, o esquecimento nos leva ao pecado da ingratidão. Certa vez, o Senhor Jesus estava indo da Galileia para a Judéia e 10 pessoas impuras que não podiam se aproximar de ninguém. 10 pessoas contaminadas com a lepra não podiam se aproximar de ninguém. Mas o Senhor Jesus se aproxima de todos.
O Senhor Jesus se aproximava das prostitutas, não para usá-las, mas para salvá-las, para perdoá-las. O Senhor Jesus se aproximava dos ladrões, não para compactuar com o erro deles, mas para libertá-los das coisas erradas que eles faziam. O Senhor Jesus se aproximava dos leprosos, que eram considerados impuros, tinham que viver isolados das pessoas. O Senhor Jesus fala para eles: vão, apresentem-se ao sacerdote, e vocês ficarão purificados. Enquanto estavam indo, olharam, haviam sido curados. Dos 10, quantos voltaram, irmãos? E me incomoda muito a pergunta que o Senhor Jesus fez em Lucas capítulo 17. Vamos para lá, Lucas capítulo 17. O Senhor Jesus quer a gratidão, irmãos. O Senhor Jesus não quer que nós nos esqueçamos. Por isso, na quarta-feira, não se esqueça do que o Senhor Jesus fez por você. Então não fique remoendo os seus ressentimentos, as suas mágoas, as suas... Não faça isso. O seu lugar é aqui na casa do Senhor, orando. Porque se nós não orarmos, amanhã ou depois, os chineses, os comunistas, os ateístas, que querem dominar o Brasil, e querem destruir a igreja, e querem destruir a família, e querem implantar os seus planos hediondos, e já avançaram muito. Avançaram muito por quê? Porque tem muito cristão ressentido, tem muito condoendo-se por aí pelas coisas que não deveriam mais estar presentes no nosso coração. Todos nós deveríamos estar aqui louvando ao Senhor, orando ao Senhor. Domingo que vem voltam os cultos, domingo à noite. Vamos participar com alegria, irmãos. Já fui de manhã, estou acostumado na pandemia, agora ficar na folga. Vai acontecer isso com muita gente. Já está acontecendo. Vai. Inclusive já tem gente se exaltando. Temos irmãos aqui que já ouviram isso. Agora que está bom. Agora que está bom. Tanto culto, aquele pastor fica cobrando tanto da gente. Eu não vou estar aqui para sempre. Eu não vou estar. Mas se o Senhor Jesus ainda tardar para vir arrebatar a sua igreja, você e os seus filhos estarão. Que Brasil os seus filhos terão, se você não for hoje fiel e agradecido, se você hoje se esquecer, se você hoje ficar se removendo nos seus queixumes, nas suas esquisitices, nos seus pecados, que já foram lançados na profundeza do mar, que não deveriam ser buscados nunca mais, que vai ser dos seus filhos? Que Brasil? Eu lembro meu pai falando desse púlpito aqui, ó: eu temo pelo futuro. O que será de vocês quando vocês forem adultos? Eu temo porque do jeito que o mundo está. E ele falava: uma grande onda de apostasia está rolando pelo mundo. Está ou não está? Apostasia dentro dos templos. Dentro dos templos. O que tem de pastor tropeçando e caindo por aí na própria língua. O que tem de padre, o que tem de João de Deus e tantos outros líderes por aí que estão tropeçando e caindo. Muitos deles vivendo uma vida de mentira mesmo. É esse o Brasil que você quer deixar para os seus filhos? Esse é o país que você quer que seus filhos vivam? Ou quer que os seus filhos vivam num país livre, num país de liberdade, onde eles possam entrar por nesse templo e louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor? Porque Karl Marx não avançou na Inglaterra porque tinha uma igreja fiel, servos fiéis orando, intercedendo, de joelhos calejados. E aí o inimigo não tem como avançar se tem gente trabalhando. O Senhor Jesus estava orando, os discípulos estavam dormindo e o inimigo avançou. Mas quando a igreja estava orando na casa de João Marcos, Pedro estava preso. E Herodes ia matar Pedro no dia seguinte, mas a igreja fazia contínua oração. A igreja estava orando e o inimigo ficou confundido. No dia seguinte, não tinha mais Pedro na cadeia, porque o anjo entrou lá, as cadeias se soltaram, as portas da prisão se abriram. E Herodes ficou confuso, e logo depois foi comido de bichos e expirou. Enquanto a igreja estiver orando, o inimigo não avança. Mas se a igreja estiver descuidada, se nós nos descuidarmos, nós nos esquecermos do que Deus fez por nós, nós nos tornamos ingratos e nós deixamos o inimigo avançar. O Senhor Jesus curou os 10. Quando apenas um estrangeiro voltou, ele fez uma pergunta. Lucas capítulo 17, o versículo
versículo 16, 17 e 18. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Onde você está na quarta-feira? Eu não salvei você. Eu não lancei os teus pecados na profundeza do mar. Onde está você? Não olha para os leprosos. Tudo que na Bíblia está escrito é para o nosso proveito. Aí o Senhor Jesus, que está vendo cada coração, Ele vê o que está no seu coração. A injustiça. Versículo 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Eu não salvei você. Eu não te substituí na cruz do Calvário. Eu não sofri zombaria, dor, escárnio, cusparada. Eu não sofri por amor a você. Você não pode suportar por amor de mim também. Você não pode. Quem fala alguma coisa, já nos queimamos. Parece aquela bexiga que explode e faz o maior estaralhaço e sujeira. Irmãos, vamos olhar para o que o Senhor Jesus fez. Onde você está na quarta-feira, que deveria estar aqui orando? E se essa igreja orar, irmão, não olhe para os outros, não fique olhando para os outros. Se você orar, Deus vai cuidar dos seus filhos. Agora, se você não tem amor nos seus filhos, Hudson Taylor III. O ateísmo estava avançando na China. O ateísmo estava prosperando lá. E os missionários todos indo embora. Hudson Taylor III orou: Senhor, o que eu faço? Eu tenho minha família, tenho meus filhos. Vou embora também daqui, como os missionários estão fazendo. Deus respondeu para ele: cuida dos meus filhos, que eu cuido dos teus. Os missionários que saíram, cada um teve o seu problema, e Deus cuidou de Hudson Taylor na comunista, dos seus filhos. Não se esqueça do que Deus fez por você. Não se esqueça. A ingratidão é um pecado muito sério, como todos os pecados. Quinta-feira à noite, a Larissa e eu fomos a Curitiba, paramos num lugar para comer um doce. É uma loja de doces, tem um jardim do lado. Eram mais ou menos 8 horas da noite. Entramos lá, paguei os doces, fomos até o balcão para pegar. Nisso entrou uma menininha de uns 10 anos de idade, mais ou menos, roupinha sórdida, entrou, se dirigiu até o caixa, colocou uma notinha em cima do balcão, e o rapaz do caixa falou assim para ela: nós não temos nada que você possa comprar com esse valor. Eu ouvi aquilo, aquelas roupinhas sujas, simples. Eu pensei, será que ela vai vir pedir dinheiro para nós? Mas ela não pediu. Baixou a cabecinha, saiu, e eu comecei a orar: Senhor, devo ajudar essa menina ou não? Porque infelizmente tem muita gente malandra também, mas ela já não veio pedir dinheiro para mim. Isso já foi um ponto muito positivo. E eu comecei a orar: Senhor, se essa menina olhar para trás, é sinal de que eu devo dar o dinheiro para ela comprar. E ela foi indo, atravessando o jardim, estava indo. Quando ia desaparecer, ela olhou para trás. Eu fiz sinal. Ela entrou, eu tirei uma nota, dei para ela. Ela, com os olhos cheios de lágrimas, ela falou: muito obrigado. Não falou nem gíria, como as pessoas infelizmente estão falando: valeu. Ela falou: muito obrigado, com os olhinhos cheios de lágrimas. Ela foi para o caixa, viu a Larissa saindo, sentamos no banco lá fora. Ela toda contente lá dentro, pegou o doce, saiu, veio até onde nós estávamos. Muito obrigado. Muito obrigado.
Eu fiquei tão feliz com os muito obrigado que ela deu. Eu não fiz nada de especial, mas ela ficou muito agradecida. E eu fiquei feliz com o agradecimento. Tem alguém que não deu ouro nem prata. Tem alguém que deu a sua vida por amor de você. Eis a escrava resgatada. Grande preço Cristo deu. Não foi ouro, nem foi prata. Foi seu sangue que verteu. O que você tem feito por mim? A menininha ficou tão feliz com o doce que nós pagamos para ela, que ela 2 vezes veio agradecer. Uma vez eu já teria ficado contente, 2 vezes eu fiquei muito mais contente. O Senhor Jesus está contente com você? Ele fez o que você não poderia fazer. Ele pagou, não com dinheiro, nem com ouro, nem com prata, mas o seu sangue que verteu. Tem você sido agradecido ao Senhor? Demonstre isso, não com palavras diante das pessoas, palavras diante dele, e atitude diante da família e diante das pessoas também. Eis a escrava resgatada, a igreja, nós somos resgatados. Grande preço Cristo. Não foi ouro, nem foi prata. Foi seu sangue que deu. De maneira tal amaste, que por mim, Jesus, morreste, para remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Eu não posso ser indiferente a esse amor. Você não pode ser. Não podemos ser. Que essa igreja não seja indiferente ao grande amor de Deus. Fazer isso em memória de Deus. Não deixe o esquecimento levar você aos pecados que nós ouvimos nesta noite. E tem outros ainda também. Mas que Deus nos ajude a sermos sempre agradecidos e reconhecidos ao que Ele fez por nós. Já temos falado aqui de outras vezes de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi presidente, um dos 4 maiores presidentes dos Estados Unidos. A efígie dele está lá no Monte Rushmore, lá na Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Um artesão esculpiu numa rocha, numa montanha, o semblante dos 4 maiores presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln entre eles. Um homem que nem escolaridade teve, ele foi autodidata. Estudou na fazenda, não tinha mãe, lia, estudava no fogão a lenha, na luz do fogão a lenha. Se alguém não quer prosperar na vida é porque não quer, não tem vontade mesmo. Hoje com luz elétrica, com tanta coisa, nem lê, não faz nada. Ele, no fogão a lenha, tornou-se um advogado, um brilhante advogado, e foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, que inclusive levou os Estados Unidos a abolir a escravatura. Enfrentou guerra e tudo mais. Mas ele, passando por um mercado de negros, ele viu uma mocinha lá franzina, sofrendo tanto. Ele viu o valor dela, pegou o dinheiro, pagou e falou para a moça: você está livre. E ele continuou a sua caminhada. Mas escutou alguns passos atrás, olhou para trás, era a moça que vinha atrás dele. E ele pensou: acho que ela não entendeu o que eu falei. Olhou para ela e falou: eu paguei pela sua libertação, agora você é livre, você pode ir aonde o Senhor quiser. Ela falou: eu entendi sim o que o Senhor fez por mim. Mas o que o Senhor fez por mim, ninguém fez. O que o Senhor fez por mim foi um gesto de amor tão grande, que eu vou servi-lo de todo o meu coração, pelo resto da minha vida, porque o Senhor demonstrou um amor por mim que ninguém demonstrou. Uma escrava. Nós, escravos do pecado. Por que nos esquecemos? Por quê? Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo Deus. Não esqueça, porque você se tornará um grande injusto pecador se nos esquecermos do que Ele fez por nós. Glória, de render-nos
Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do teu Santo Espírito seja com o teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Todos podem se assentar com o pós-lúdio e a oração silenciosa. Estaremos com o culto coletivo encerrado. Muito gratos pela presença de todos os amados, queridos e valorosos irmãos. E até o nosso próximo encontro, com a permissão do nosso mestre. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bom dia, boa semana e até o nosso próximo encontro na quarta-feira, com a permissão do nosso mestre.